Então pessoal, o que é que acharam dos Oscars de 2017? Olá pessoal, tudo bem? Então, eu hoje estou aqui para mais um vídeo, desta vez sobre cinema. Eu hoje venho falar-vos sobre alguns filmes dos Oscars que eu acho que vocês, alguns filmes dos Oscars deste ano que eu acho que vocês não devem perder. Eu estive um bocadinho afastada aqui dos vídeos, vocês devem ter reparado e eu espero que tenham reparado que eu estive um bocadinho ausente dos vídeos. Confesso que depois desta maratona de ver praticamente quase todos os filmes dos Oscars, eu senti-me um bocadinho cansada e ando-me a sentir um bocadinho mais cansada e portanto não tive muita, como é que eu ia dizer, criatividade para pensar em vídeos e para gravar vídeos e até disposição. E portanto eu acho que quando nós forçamos a coisa não rola e portanto eu decidi dar uma pausa e aqui estou eu a gravar para vocês novamente. Como vocês veem, foram umas férias muito curtas. Voltando ao vídeo, eu hoje venho falar-vos então de 6 filmes que eu acho que vocês não devem perder dos nomeados aos Oscars. Os Oscars são sempre os maiores prémios de cinema, podem não ser os mais, como é que eu ia dizer, os tecnicamente melhor atribuídos, os mais bem atribuídos, vamos dizer assim, os melhores escolhidos. Temos outros prémios um bocadinho mais específicos, onde há maior credibilidade na atribuição dos prémios, mas são sem sombra de dúvidas os maiores prémios do cinema mundialmente e portanto são aqueles que mais foco têm nesta época de galardoações. Eu gosto muito dos Oscars e como vocês viram ano passado eu até fiz um vídeo aqui para o canal com as minhas previsões. Este ano eu participei num live com o blog Será no Sofá, que é um blog que eu participo e portanto eu vou deixar o link abaixo se vocês não viram. E portanto este ano foi um bocadinho diferente, mas eu não quis passar em branco esta época oscariana aqui no canal e então trago-vos 6 recomendações de filmes. Não são filmes só dos nomeados a melhor filme, são também filmes que estavam ao concurso de outras categorias, categorias com menos atenção, categorias com menos importância neste caminho aos Oscars, mas que eu acho que também valem muito a pena e que eu acho que vocês não devem perder. Por isso, bora lá que esta ficou uma introdução gigante. O primeiro filme que eu vos vou falar é o Arrival. Arrival é talvez dos filmes que estavam nomeados aos Oscars à categoria de melhor filme e se calhar foi o filme mais controverso, não sei, aquele filme que menos fãs tinha ou aquele que mais fãs tinha mas que não tinha tantos fãs do hype que os Oscars costumam ter e foi um filme que eu gostei muito. É um filme de ficção científica, mas não é o maior filme de ficção científica. Neste filme nós acompanhamos uma chegada à Terra de aliens através de umas naves um bocadinho estranhas e é no momento em que essas naves aterram em diferentes pontos do globo que o mundo fica em erupção. É aí que a América, e o filme vai se centrar muito mais na aparição da nave dos aliens na América. Na América, o governo e os militares e o exército decidem contratar então uma especialista linguística, que é interpretada pela Amy Adams, para que ela tente entrar em comunicação com os aliens e tente perceber o que é que eles estão ali a fazer. O filme é muito isso, é a linguagem e a comunicação, não só entre aliens e humanos, mas também entre humanos, porque depois ao longo do filme nós vamos percebendo que a própria comunicação entre humanos, à medida que as coisas começam a apertar, não é das melhores. O filme vai um bocadinho além disso ao explorar a vida da protagonista, da personagem interpretada pela Amy Adams e aquilo que o passado dela ou aquilo que a vida dela poderá ou não influenciar esta vinda dos aliens. Eu gostei muito do filme, não é um filme de ficção científica porque não vai muito aprofundadamente falar sobre temas de ficção científica ou sobre o porquê dos aliens ou quem é que são estes aliens, porque é que eles têm aquela forma. Nada muito científico. Eu gostei da forma como o filme nos foi mostrado. É um filme que aborda muito além daquilo que é os aliens, aborda muito além daquilo que estamos ali. Eu acho que houve muito pouca gente a perceber a essência deste filme. Eu não quero falar muito também para não ser spoiler, mas eu gostei muito da forma como depois a própria personagem principal acabou por ser a chave de tudo aquilo. E eu gostei muito da interpretação da Amy Adams. Eu sou uma dessas que diz que faltou ali uma nomeaçãozinha a ela nestes Oscars e ela esteve muito bem e eu acho que às vezes as personagens não têm que ter não tem que ser uma personagem explosiva ou não tem que ter um papel muito forte para ser um bom papel. Ser ator também é ser ator nos momentos mais calmos e nos personagens mais calmas e muitas das vezes as pessoas esquecem-se disso e focam-se mais em personagens com muito mais raiva e muito mais violência. Portanto é um filme que eu recomendo muito e espero que vocês vejam. O segundo filme que eu venho falar é o The Lobster, ou A Lagosta em português, e é um filme que eu até há bem pouco tempo só tinha curiosidade para ver porque a Catarina, do Será no Sofá, me tinha recomendado, porque ele é um filme bastante outsider e ele só esteve nomeado também para uma categoria, na categoria de melhor argumento original ou roteiro original. Lá disso ele tem
mesmo um roteiro original. Ele é realizado por um realizador grego, o Yorgos Lanthimos, e ele é bem conhecido por fazer este tipo de filmes bastante diferentes e bastante estranhos à partida. Vivemos então num mundo bastante diferente. Neste mundo, o ideal é as pessoas estarem casadas, viverem com um homem viver com uma mulher e uma mulher viver com um homem. E é quando nós percebemos que o nosso protagonista, metade pelo Colin Farrell, se divorcia, que ele é enviado para um hotel, onde vai passar por um treino de 45 dias para encontrar a sua outra alma gêmea, para encontrar um novo amor e para viver em casal. O que acontece? Se ele não conseguir chegar ao fim desses 45 dias com alguém, ele é simplesmente transformado em animal. E o animal da preferência dele é a lagosta. Este é um filme bastante diferente, ele segue muito aquela linha dos filmes, eu não diria indies, mas pelo menos mais independentes, mas é um filme que traz à tona um tópico muito interessante e que eu acho que também eleva questões fundamentais da nossa sociedade, como o facto de nós estarmos muito dependentes de alguém, o facto de só uma relação homem-mulher ser a perfeita. Este filme vai buscando pontos muito importantes e muito interessantes e, por exemplo, mais do meio do filme, quando acontece ali uma reviravolta, nós vamos perceber isso mesmo quando acontece ali um dos maiores desfechos do filme. E, portanto, é um filme que eu gostei muito. Eu confesso que à partida é um bocadinho estranho tudo aquilo que está a acontecer e vocês notam a estranheza do filme. Eu acho que os outros filmes deste realizador são um bocadinho piores, acho que esses são um bocadinho mais estranhos. Este será se calhar aquele mais levezinho que ele tem. Mas é um filme que eu recomendo muito, a sério. É bastante diferente, eu acho que vocês vão gostar mesmo pela diferença que o filme tem e pela história que o filme tem e pelos assuntos que ele traz à tona e por aquilo que ele também nos move. Eu acho que vocês vão se identificar muito com as questões que o filme nos traz e, portanto, é um filme que eu recomendo mesmo muito. A Man Called Ove. Este é um filme sueco e estava nomeado na categoria de melhor filme estrangeiro. Eu nesta categoria apenas vi apenas 2 filmes, tinha interesse em 3, até à data dos Oscars ainda não tinha sido lançado, não tinha estreado por cá, portanto ainda não tinha tido a oportunidade de o ver, e este, O Man Called Ove, era um dos filmes que eu estava mais curiosa para ver. Foi adaptado de um livro com o mesmo nome e era o filme que estava a concurso do país da Suécia. Este é um filme que conta a história de um homem na terceira idade, vou dizer assim, ou pelo menos a caminho da terceira idade, que perdeu a mulher e que se está a tentar suicidar. E no momento em que o filme começa nós percebemos isso, que ele se está a tentar suicidar e, portanto, que é algo que algo não está bem daquela personagem. E é quando chega ao condomínio onde eles vivem uma nova família e ela não é indiana, mas ela é dessa zona do globo, uma mulher grávida que vai se aproximar dele e vai tentar trazê-lo à tona, porque ele acha-se que é o dono do condomínio, o zelador do condomínio, então tem assim uma personalidade muito forte, ele é muito carrancudo, ele é muito dono do seu nariz e muito dono daquilo que faz e daquilo que diz, e à medida que os vários acontecimentos que aquela mulher vai trazer à vida dele, nós vamos começar a perceber o porquê dele ser assim, porque é que ele age assim, e à medida que a história vai avançando nós também vamos percebendo o passado dele com flashbacks. Esta não é uma história muito nova no cinema, nós já vimos N de filmes destes. O que eu mais gostei foi sinceramente o facto de ser um filme sueco. Acho que nunca vi nenhum filme sueco e, portanto, eu gostei muito de ver a realização deles, as paisagens deles, as cidades deles. Gostei também muito de ver as interpretações, a língua e, portanto, eu acho que é um filme que vocês devem dar uma hipótese. Foi um filme que eu gostei muito, marcou muito, porque essencialmente eu gostei muito da forma como a história nos foi desenrolando e nós percebemos a frieza deles também um bocadinho enquanto povo. Se percebermos a personagem mais quente e mais carinhosa e mais persistente, é uma personagem que não é daquele país, que não é sueca e, portanto, nós percebemos também um bocadinho da frieza de quem lá vive e os costumes deles e, portanto, é um filme que eu recomendo muito. Foi o filme que eu mais gostei dos que vi, filmes nomeados na categoria de melhor filme estrangeiro e, portanto, é um filme que eu também recomendo muito. Silence, ou Silêncio, um filme de Martin Scorsese que fala sobre padres jesuítas portugueses. Este é um filme que eu estava bastante ansiosa para ver, esperava que ele tivesse mais nomeações aos Oscars porque é Martin Scorsese e porque é um filme maravilhoso. Eu não sei como é que a Academia deixou passar assim um filme tão bom, pelo menos em outras categorias, eu não diria para melhor filme, mas pelo menos em mais categorias e, portanto, fiquei um bocadinho desapontada. Este é um filme que fala sobre o cristianismo no Japão e a forma como ele estava a ser dizimado
pelas autoridades japonesas, e depois também o envio de padres para o Japão para tentar ajudar o povo japonês que era cristão e também continuar a espalhar a mensagem de Deus. Este é um filme baseado em factos reais, este é baseado também num livro que o Martin Scorsese leu e que já andava a tentar pôr no cinema há bastante tempo. E eu gostei bastante do filme, não só porque sou portuguesa e que gosto de ver a influência que nós tivemos no mundo, e esta foi só mais uma delas, mas também porque o filme é muito poderoso em termos de história e muito poderoso em termos de ensinamentos. Eu acho que qualquer pessoa, mesmo quem não é religioso, vai se conseguir identificar com este filme e vai conseguir encontrar ali pontos de encontro com as suas crenças e com a sua vida. E portanto o filme é muito bom em termos disso, é muito importante também em termos disso, e eu gostei muito do filme. Tem uma fotografia maravilhosa, uma realização também muito bonita e umas interpretações também fantásticas. Eu gostei de todo o filme e é um filme que eu recomendo muito que vejam, a sério. Vejam porque é maravilhoso. Kubo and the Two Strings é um filme de animação que esteve nomeado aos Oscars em 2 categorias, a categoria de melhor filme de animação e a categoria de melhores efeitos visuais, acho eu. E o Kubo and the Two Strings conta a história de um menino que cuida da mãe e que, para ganhar a vida, ele conta histórias na praça da cidade com recurso ao seu beijo mágico, que quando ele toca transforma os pequenos origamis que ele utiliza para contar a história em personagens vivas. De repente regressa à vida dele um espírito do passado dele, e é quando ele percebe que esse espírito vai tentar fazer alguma coisa contra ele e contra a mãe dele, que ele vai em busca de artefactos mágicos que o ajudarão a combater esse espírito do passado. E é um filme muito bonito. Ele é realmente um filme, primeiro que tudo, tem uma imagem super bonita. Ele foi um filme construído em stop motion, portanto é um filme, não é a animação digital normal, portanto é um filme que tem recurso, e daí também está nomeado a melhor efeitos visuais, porque é realmente um filme muito bonito. Para além de ser em stop motion, tem uma imagem, uma cor, uma realização a sério fantásticas. Nós conseguimos mesmo nos apaixonar pela imagem dele e por aquilo que aquela imagem também nos transmite, e realmente a realização, a imagem, é aquilo que também fazem este filme, e eu gostei mesmo muito, para além, claro, da história, que também é uma história muito interessante e da qual nós também nos vamos conseguir relacionar e gostar. Eu gostei muito deste filme, e é talvez dos filmes dos nomeados aos Oscars de melhor filme de animação que eu vi menos gente falar e que eu vejo menos gente falar. Muita gente fala do Zootopia, do Moana, não vou falar dos outros dois porque são de estúdios mais independentes e portanto não teriam tanta publicidade, mas pelo menos este eu esperava ver mais gente a falar sobre ele, porque é realmente um filme maravilhoso e que eu recomendo muito. Por último, vou falar-vos do meu filme favorito destes nomeados aos Oscars, e foi aquele que mais me surpreendeu, porque eu não estava mesmo à espera de ter gostado tanto, que é o filme Manchester by the Sea. É um filme produzido pela Amazon e eu não sabia inicialmente o que é que se tratava este filme, não tinha visto o trailer e parti para a visualização dele sem saber nada, e foi um filme que me surpreendeu muito. Eu adorei, relacionei-me imenso com a história, consegui sentir a dor toda daquele personagem principal e portanto por isso é que ficou um dos meus filmes favoritos destes Oscars. Este é um filme que conta a história de um homem. Nós inicialmente vemos que é muito amargurado e muito rancoroso pela vida, percebemos mesmo que ele não tem vontade de viver a vida, mas não percebemos o porquê. E isso é uma coisa que ao início nos vai colocar muito intrigados, porque nós vamos querer saber porque é que ele é assim, porque é que ele age como age. É quando o irmão dele morre que ele tem que regressar a Manchester para tomar conta do irmão, e é aí que nós vamos perceber porque é que ele é assim. Eu não vos vou dizer, não vou contar mais do que isto, porque eu acho que o melhor desta história é mesmo vê-la e perceber o que é esta história. Eu digo-vos, quando eu percebi o porquê dele ser assim e a maneira como o Casey Affleck interpretou esta personagem, eu realmente pensei assim, porra, se isto acontecesse comigo, eu iria ficar igual, iria ter as mesmas reações ou piores, porque realmente é uma coisa que eu acho que os filmes não têm que ser espetacularmente bons em termos de realização, em termos de interpretações, mas eu acho que quando eles nos tocam com a sua mensagem, quando eles conseguem tocar-nos com a sua mensagem, eu acho que eles já fizeram grande parte do seu trabalho, e foi isso que aconteceu comigo com o Manchester by the Sea. Não tem grandes interpretações secundárias, eu acho que todos eles trabalharam para que a grande personagem principal, o Casey Affleck, brilhasse, e ele realmente brilhou, e portanto
É uma personagem que eu acho que vocês vão conseguir identificar, é uma história da qual vocês vão ficar a adorar e, portanto, é um filme que eu recomendo a sério, vejam Manchester by the Sea. E é isso, estas são então as minhas 6 recomendações dos filmes nomeados aos Oscars que eu acho que vocês não devem perder. Vejam a sério, são filmes menos falados, menos queridos pelo público, pelo grande público, mas são filmes que eu recomendo muito e que eu espero mesmo que vocês vejam, deem uma oportunidade e que, essencialmente, que consigam, que possam gostar destes filmes tanto como eu adoro. Por isso, espero que tenham gostado deste vídeo, digam-me nos comentários se vocês gostam deste tipo de vídeos, de top 6. E é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!